casa do pai de Davi, seu pai era Jessé, estava tendo uma festa, estava tendo um banquete, devido aos seus irmãos, que eram soldados do rei, estavam voltando de uma batalha. E enquanto isso, Deus começa a falar com o profeta Samuel. E Samuel estava ali exercendo a sua função de sacerdote, de profeta, e Deus fala com Samuel: vai na casa de Jessé e lá você ungirá o futuro rei de Israel. Samuel recebe essa ordem, e é comum a gente sentir medo, porque é uma grande responsabilidade ser voz de Deus aqui na terra. A Bíblia diz: ai daquele que diz que Deus falou e Deus não falou. Então é uma grande responsabilidade entregar algo que Deus coloca no coração para repassar para os seus servos. Eu estou aqui, mas é uma grande responsabilidade. Então Samuel começa a pensar como faria para chegar até lá. Qual é a estratégia que Deus usaria? Hoje em dia é normal a gente ir na casa do irmão, conversar, tomar um café, pede até a senha do Wi-Fi. Hoje é tudo mais moderno, né? Mas naquela época o profeta ele só ia na casa de alguém se ele fosse entregar um decreto de Deus para a vida daquela pessoa. Então, enquanto Samuel ouve a Deus falar, Deus lhe dá uma extra. Então Samuel vai descer, mas não vai demonstrar o que irá fazer. Então Deus vai e fala com ele: vai lá, ungir o futuro do rei de Israel, mas desce, mata um carneiro. Vai entender que tu vai descer para adorar, para sacrificar. Então Samuel vai à casa de Jessé, mas ele começa a contemplar os irmãos de Davi com os olhos carnais. Nossa, esse é formoso, esse é alto, esse é musculoso, esse é bonito, porque todos faziam parte do exército do rei Saul. Só que Deus olha para eles e fala ao coração de Samuel: eu não escolhi nenhum desses. Então Samuel pergunta a Jessé: esses são os teus filhos? Porém Jessé responde: sim, mas tem um no campo. Tem um no campo ocupado, trabalhando. E aqui a gente começa a entender que Davi era um menino ocupado. Quantas vezes a gente quer negligenciar a obra de Deus, a vir o culto, a fazer a vontade de Deus por motivo de trabalho, por motivo de saúde, da casa, do marido, dos filhos, dos netos. Mas Davi, ele era ocupado. Deus sabe que você é ocupado, mas Ele conta com você para essa obra. Amém? Amém, Jesus. Existe o menor, Jessé diz. E Samuel perguntou onde ele está trabalhando. Então Jessé apresenta Davi e Samuel não tem dúvidas. Deus diz: pode ungir, que esse é o futuro rei de Israel. Os irmãos entenderam, no 1 Samuel, capítulo 16, verso 12 e 13 diz: então mandou em busca dele e o trouxe, e era um ruivo, e formoso, desemblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e ungiu, porque este é mesmo o futuro rei. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. O pasto, irmãos, a gente entende o quê? Vai cuidar de rebanho, de ovelhas, mas nesse pasto Davi também é curado. Ele recebe a unção para ser o futuro rei de Israel. Ele está em sua casa ao lado dos seus irmãos, soldados do rei Saul, mas Deus toma Samuel e o consagra, mas ele está sarado das suas emoções. Ele não é soberbo. Ele não chega a falar e dizer: eu sou preparado, eu fui o escolhido, Deus me escolheu. Não.
Ele aceita ser ungido e volta a cuidar dos pastos, e volta a cuidar das ovelhas do seu pai. Porque quem é sarado não tem ego. Quem é sarado tem a unção, mas continua em seu lugar. O bom guerreiro sabe que está inspirando. Tem pessoas de pé se espelhando nele. Então Davi volta para o pasto, época de calor intenso como esse, né? Está muito quente ultimamente. E seus irmãos vão para a guerra. Quando chegam lá, aparece uma novidade. Tem um gigante, tem um problema. Golias estava afrontando o povo de Deus. E apesar da sua estatura, das suas armas, ele usa a pior arma, que é a língua. Ele começa a afrontar o povo de Deus. E para os irmãos entenderem, eu vou ler aqui rápido, em 1 Samuel capítulo 17, do verso 8 a 11. Não vou ler completo porque senão fica extenso. 1 Samuel capítulo 17, verso 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um filisteu, e vós servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. E enquanto ele afrontava, Davi estava no pasto cuidando das ovelhas. Da mesma forma acontece conosco. Quando ele cuidava do pasto, Deus estava cuidando dele. Quando a gente cuida de alguém, Deus cuida de nós. Davi está no pasto, mas ele não está entendendo o porquê. Ele está sendo preparado. O lugar você pode não entender porque você está no momento, mas você está passando por um processo de preparação. Pode ser que no pasto do choro, pode ser que no pasto do desprezo, pode ser que no pasto do esquecimento, mas ali é o lugar que Deus está te preparando. Davi está pastoreando as ovelhas e vivendo experiências que ninguém sabia, só Deus e ele sabia. Davi estava lutando, matando urso, matando leão, mas ali era um preparo, era um manejo que só Deus já tinha preparado para ele, e só Deus sabia o porquê. Talvez não entendesse, mas ali Deus o preparava para uma grande obra. Então o pai de Davi o envia para levar alimento para os seus filhos. Jessé já estava há um tempo sem ter notícia dos filhos e pediu para que Davi levasse comidas para alimentá-los e trouxesse notícias se estava tudo bem. Porque Golias afrontou o povo de Deus durante 40 dias, se eu não me engano, 40 dias. E eles, como faziam parte do exército do rei Saul, estavam lá. E quando Davi chegou lá, seu irmão Eliabe não ficou satisfeito. Quando a gente está no meio de uma guerra, de uma batalha, a gente, quando vê alguém conhecido, uma família, a gente se regozija, a gente se alegra, porque tem alguém ali para a gente conversar, para a gente desabafar. E quando Eliabe viu seu irmão Davi, ele não ficou satisfeito. Só que Eliabe não entendeu que foi o próprio Deus que enviou Davi lá. E em 1 Samuel 17, do versículo 32 ao 37, os irmãos já quiserem deixar a Bíblia aberta para poder acompanhar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 ao 37 diz:
E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. E vinha um leão e um urso e tomava a ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançando-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. A nossa força, irmãos, ela não vem do homem, a nossa força ela vem de Deus. O bom soldado sabe escutar e sabe aceitar a ser ensinado. Davi não usou a armadura do rei. Por quê? Porque ele não queria perder a sua identidade. Quem é escolhido por Deus escolhe fazer a diferença. Tem identidade em Cristo, não vista a roupa de Saul. A obediência traz para a gente dupla honra. Davi ele se posiciona e vai à frente daquele exército. E quando ele chega lá, Golias começa a zombar. Golias não tinha temor a Deus, não tinha temor à palavra. Quando vê Davi, um menino pequeno, ruivo, moço, começa a zombar. Só que Davi ele tinha uma coisa que Golias não tinha, ele tinha o equilíbrio do céu. Então que nós possamos ser equilibrados no Senhor, que a gente saiba falar, que a gente saiba sair, que a gente saiba entrar, que a gente saiba nos posicionar. E Davi disse: tu vens com escudo, com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite. Não sei se foi armas espirituais, armas carnais. Armas carnais aonde a praça e o ferrugem destrói, corrói, ou armas espirituais, que é o amor, a longanimidade, a paciência, a mansidão, os frutos do Espírito que Deus nos deu. O inimigo pode tentar roubar, mas ele não rouba, porque quem te deu foi o Senhor. Isso são armas que nos permitem vencer todos os dias. Então derrube o gigante. Eu não sei qual é o gigante que você vem enfrentando, mas tenha força, se erga, se levante e derrube o gigante da sua vida. E Davi foi lutar com Golias. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. É assim que Deus faz, irmão, nas vidas dos seus filhos, na vida de quem teme ao Senhor. Muitas das vezes você não precisa tomar nenhuma ação que Deus age a seu favor. E quando você precisa, Deus completa. Porque ele não tinha conhecimento em luta, ele não usava armas, ele não usava escudo, mas Deus teve estratégia. Deus usou momentos difíceis onde ele estava pastorando para que ele pudesse saber o que fazer naquele momento. O gigante, ele zomba, o gigante afronta, o gigante quer destruir teus sonhos, teus projetos, mas se revista no pasto. Para você ter equilíbrio, para você não perder o controle das suas emoções. Cuide do pasto, cuide daquilo que Deus te entregou, daquilo que Ele colocou em tuas mãos. O equilíbrio de Davi não foi apenas uma pedra. Antes de lutar, ele fez o quê? Ele desceu ao ribeiro, ele pegou água. Então, se você não descer, se você não buscar abastecimento espiritual, você não vai saber lutar, você não vai vencer. Então, busque armamentos espirituais.
ele recebe estratégias. Então, que possamos orar para termos estratégias em Deus. Quando você busca, quando você lê a palavra, quando você jejua, você está buscando estratégias em Deus. Davi vai com 5 pedras pequenas. Golias tinha tudo para ganhar, para vencer, mas não tinha arma espiritual. A sua luta não é com o homem, mas é contra as hostes espirituais. Enquanto você tenta revidar, enquanto você fica perguntando se vai ganhar, se vai perder, use as armaduras do céu. Você é mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Então Davi derrotou Golias no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Sobre os irmãos, sobre o olho carnal de Samuel, ele não seria escolhido. Mas Deus escolhe o pequeno para confundir o grande. Deus escolhe aquele que não sabe para confundir aqueles que sabem. Deus escolhe aquele que ninguém dá nada e dá nome, dá glória, e dá força, e dá poder, e dá autoridade. E como foi falado aqui, a nossa luta não é contra o homem, é contra as hostes espirituais. E para finalizar, irmãos, foi uma correria. Toda vez que Pai me escala é uma correria. E eu tento ao máximo me dedicar para eu saber como me expressar, para que eu possa explicar, para que eu possa falar o que Deus quer que eu fale. E durante o meu trabalho foi corrida, eu não consegui meditar no meu almoço. Deu hora de eu voltar para o trabalho, eu parei, fui trabalhar e eu decidi, surgiu uma vaga, eu continuo a meditar, mas não teve tempo. E o serviço foi passando, prolongando, a hora chegando, e o patrão queria que eu ficasse. Eu disse, eu não vou ficar. Eu tenho um compromisso com alguém maior. Quando o meu horário completar aqui, quando eu sair daqui, eu tenho um compromisso com alguém maior. E eu não vou desapontar, eu vou estar lá. Porque quando a gente é incumbida, a gente tem que fazer. Amém? E para finalizar, irmãos, quinta-feira, a gente veio aqui para a Santa Ceia e faltou energia, não foi? A luta espiritual começou logo dali. E eu feliz, ceei, alegre no Senhor. E quando cheguei em casa, irmãos, eu me deparei com um gigante. E dessa feita eu